Olá a todos os estudantes da primeira série A e B da Escola Estadual Professora Franca Frank. Sejam bem-vindos a mais um diário de bordo da disciplina de Filosofia. Hoje é a oitava reunião que nós estamos fazendo e o esquema continua sendo o mesmo. O que eu vou fazer hoje, nessa aula de 30 minutos, é abrir o roteiro para vocês e fazer com que ele fique mais simples, para que vocês possam trabalhar esse roteiro de estudos remotos em casa. Então, a experiência de filosofia que eu vou proporcionar nessa aula, ela segue um modelo simplificado e o nível mais básico possível que o nosso roteiro de filosofia nos permite. Lembrando que ele é um objeto de cultura que tem diferentes níveis de aprendizagem. E a avaliação de filosofia, ela tem se dado da seguinte forma. Existem cinco possíveis avaliações quando vocês respondem e enviam o roteiro de estudo de vocês. Pode ser 0 ou nada, quando vocês não enviam ou erram uma questão. Quando vocês acertam, alguns dos requisitos que a questão pede, vocês podem ter um desempenho ok, tá certo? Sua resposta pode ser mais completa e ter um desempenho bom. E quando vocês superam as expectativas dessas questões que serão socializadas no final dessa nossa aula, vocês podem ter um desempenho ótimo, quer dizer, foram muito bem na redação, ou podem ter também um desempenho excelente, quando a avaliação de vocês e a assimilação do conteúdo supera as expectativas. Eu também estou transmitindo pelo Centro de Mídias de São Paulo, através do aplicativo de vocês, em que vocês podem ter acesso a essa aula gratuitamente. Além disso, vocês também podem ter o patrocínio de dados pela Secretaria da Educação para assistir essa aula acessando o menu Outros, que está no painel inferior direito do aplicativo de vocês. Então, agora, vou começar a apresentar a tela, para que vocês possam ter acesso ao nosso ambiente de aprendizagem, que é o Google Classroom. Então, estou compartilhando a tela. Esse aqui é o nosso ambiente da nossa sala de aula. Sejam bem-vindos à aula de filosofia novamente. Aqui estão concentrados todos os nossos registros da nossa disciplina que foram desenvolvidos ao longo deste ano. Vou abrir a primeira série A por uma questão aleatória mesmo. Aliás, no centro de mídias vocês podem acessar pela primeira série A, porque ele não permite ainda que a gente possa unificar as turmas. Bom, na semana passada nós vimos a primeira parte do roteiro de Democracia e Cidadania. Hoje, que é a terceira semana, ou seja, o nosso terceiro roteiro de estudos, nós vamos ver Democracia e Cidadania, parte 2. E esses são os conteúdos referentes ao nosso quarto bimestre. Bom, o que é para fazer na aula de filosofia, o que é para fazer com esse roteiro de estudos que vocês podem ter impressos, inclusive, se entrarem em contato comigo, e eu posso conseguir isso para vocês na secretaria, tá? Bom, é preciso estudar atentamente o material de leitura dessa atividade e responder calmamente as questões propostas para reflexão
e assimilação do conteúdo, que está nos registros de estudos, que é a folha final que eu vou compartilhar logo em seguida a essa transmissão para facilitar a orientação de vocês no painel de atividades do WhatsApp, tá? Então, alguns de vocês receberam mensagem minha referente à busca ativa, em que eu os convidei gentilmente para a aula de hoje. Em ocasião dessa aula, existe o desafio de filosofia, que é vocês enviarem ou participarem aqui nessas videochamadas, resumindo a habilidade que vocês aprenderam depois dessa experiência filosófica, esse item de leitura e da reflexão das questões. Vocês podem enviar um arquivo contendo vídeo ou áudio, com uma duração de 30 segundos ou mais, em que vocês fazem uma breve reflexão. Então, eu vou abrir o roteiro. Bom, o roteiro anterior tinha mais como intenção de fazer uma introdução aos conceitos de democracia. Hoje nós veremos um pouco mais na prática o que esses conceitos querem dizer e quais são as suas consequências práticas para a nossa vida em sociedade. Então, esse roteiro tem um subtítulo, que é Evolução dos Direitos ao Longo da História. E no final desse documento, nós podemos ver o nosso registro de estudos, que é o nosso plano de aula, e o nosso guia para essa aprendizagem. A habilidade que vamos trabalhar hoje é reconhecer a condição da pobreza material como questão social importante, analisar a questão da pobreza no âmbito da reflexão sobre a justiça social, 2, identificar características e ações da organização estatal brasileira nas próprias experiências de vida, é a terceira competência, terceira habilidade, perdão. A competência socioemocional que vocês irão desenvolver com os seus próprios braços e com a sua cabeça, ao se debruçar sobre esse roteiro de estudos remotos, é a responsabilidade e a cidadania, quer dizer, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, com a finalidade de tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. A regra e a referência para que vocês possam ter sucesso nessa atividade é seguir esse guia de ações e tempos que está nesse controle aqui na tela de vocês e que está determinado um tempo limite para que vocês executem essas ações. Bom, a ação nesse roteiro vem da leitura e das anotações de vocês, que, aliás, alguns de vocês, membros da comunidade filosófica, têm anotações muito boas que vocês me enviam, então continuem aprendendo desse modo, que vocês só irão enriquecer a si mesmos e ao mundo das pessoas que estão ao seu redor, com a sua cultura. Bom, hoje nós veremos a sociedade democrática, a criação de direitos e alguns traços e obstáculos à democracia. O que eu recomendo para que vocês resolvam os exercícios é na casa de vocês 40 minutos, certo? Em relação à sociedade democrática, nosso primeiro item, nós temos que uma ideologia, como vimos no roteiro anterior, exprime de maneira invertida, dissimulada e imaginária a prática social e histórica de um modo completo. As eleições, as duas eleições, simbolizam um essencial da democracia.
que o poder é sempre um lugar vazio que os cidadãos preenchem como um representante. As ideias de situação e oposição, maioria e minoria, significam que a sociedade não é uma comunidade indivisa, voltada para o bem comum, mas que essas indivisões e essas disputas de poder são legítimas e devem expressar-se. Isso está no seio da democracia. As ideias de igualdade e liberdade, como direitos civis, significam que os cidadãos são sujeitos jurídicos ligados à lei e que, onde tais direitos não existam nem estejam garantidos, tem-se o direito de lutar por eles, de exigi-los. Quais são esses direitos que compõem a sociedade democrática? São três: o direito à vida, as boas condições de vida, e a educação, a informação e o trabalho. O direito à vida diz respeito a uma necessidade. Então, nós precisamos desses direitos para poder viver. Essa necessidade, que é o direito à vida, pode ser particular, são particulares e são específicos. Por exemplo, a água e comida, e os transportes e os hospitais. E essas necessidades também podem adquirir um caráter conflitante. Por exemplo, as mulheres trabalhadoras e as creches, e também os favelados em relação à moradia. Esses grupos sociais, na sua existência, exprimem conflitos em relação a esses bens que são necessários para a manutenção do direito à vida. Já as boas condições de vida dizem respeito ao que é de nosso interesse. Um interesse, em filosofia, pode ser particular e específico. Por exemplo, os estudantes têm interesses relativos aos estudos. Os agricultores têm interesses relativos à terra. Os comerciantes têm interesses relativos aos seus bens. É nesse sentido. E também, esses interesses podem ser conflitantes. Por exemplo, os grandes proprietários de terra podem entrar em conflito quanto ao seu valor. E os trabalhadores rurais, em contraposição, entram em conflito com esses proprietários de terra porque eles têm interesse em sobreviver. Já a educação, informação e o trabalho dizem respeito ao conceito em filosofia de direito. Bom, o conceito de direito em filosofia, ele é geral e universal necessariamente, ou seja, ele diz respeito a todos os indivíduos, grupos ou classes. Bom, o direito, ele diz respeito à sociedade e não ao regime de governo. Os direitos permanecem sempre os mesmos em todos os regimes de governos que são possíveis. Por exemplo, o que é um direito? As eleições são um direito legal, a existência de partidos políticos, a nossa famosa tripartição dos poderes, a vontade da maioria e da minoria, e a instituição de direitos com prerrogativas legais para as nossas necessidades e para os nossos interesses. Essas são as premissas da sociedade democrática. Então, o direito à vida diz respeito às nossas necessidades, as boas condições de vida, que dizem respeito aos nossos interesses, e a educação, informação e o trabalho, que são direitos. Já no item 2, nós iremos tratar da criação de direitos. Os direitos não são como se fossem brinquedos que podem ser criados e recriados ao bel prazer dos nossos governantes. Não. A criação de direitos deve seguir 3 máximas principais, que são a igualdade, a liberdade e a participação no poder. A igualdade
quer dizer que todos os cidadãos possuem os mesmos direitos e devem ser tratados da mesma maneira perante a lei e os costumes. Por isso, para o pensador Aristóteles, a primeira tarefa da justiça era igualar os que são desiguais. E para o pensador Marx, isso só se tornaria concreto se fosse dado a cada um segundo as suas necessidades e segundo o seu trabalho. Declarado o direito à igualdade, a sociedade, então, pode instituir formas de reivindicação para criá-lo como um direito real, que as pessoas reais detêm em seu exercício de vida. Já a liberdade quer dizer que todos os cidadãos têm o direito de expor em público os seus interesses e as suas opiniões, vê-los debatidos pelos demais e decididos de acordo com a maioria. Na Revolução Inglesa de 1644, por exemplo, foi acrescentada a independência para escolher o ofício. Antes disso, as pessoas deveriam seguir a profissão que era tradicional da sua família. Por exemplo, um filho de ferreiro seria ferreiro sem nenhuma possibilidade de independência. Também começou a poder ser uma opção da gente o local de moradia, tipo de educação que nós teríamos, qual cônjuge nós escolheríamos, enfim. Começou-se a recusar uma hierarquia fixa que era baseada em direitos, em conceitos divinos, em lógicas naturais. Um outro exemplo é que na Revolução Francesa de 1789, foi acrescentado o direito de que todo indivíduo é inocente até se provar o contrário, e que essa prova deve ser estabelecida legalmente perante um tribunal, e que a liberação ou a punição deve ser dada segundo a lei. Já os movimentos sociais, mais recentemente, acrescentaram o direito de lutar contra todas as formas de tirania, censura, tortura e contra todas as formas de exploração, dominação social, econômica, cultural e política. E, por fim, relativo à criação dos direitos, a participação no poder quer dizer que todos os cidadãos têm o direito de participar das discussões e deliberações públicas, votando ou revogando as decisões. Então, numa democracia, todos os cidadãos têm competência para opinar e para decidir, porque a política não é uma questão de técnica, uma eficácia administrativa e militar. Não é uma questão científica, como os conhecimentos especializados sobre a administração e a guerra. Mas a política é uma ação coletiva, isto é, uma decisão coletiva sobre os interesses e direitos da própria cidade. Bom, agora que nós temos estabelecidos que regras devem ser seguidas para a criação de direitos, quais são os nossos 3 princípios? Falar sobre a possibilidade de ampliar a participação e a grande característica do nosso sistema democrático. Bom, a democracia ateniense, na Idade Antiga, era direta, certo? No entanto, a democracia moderna, que nós vivemos agora, ela é representativa. Então, o direito à participação se tornou indireto, quer dizer, é exercido por meio da escolha de representantes. Ao contrário dos outros 2 direitos, este último parece ter sofrido uma diminuição em lugar da ampliação com a representatividade. Bom, essa aparência que nós temos no senso comum sobre a democracia, ela é falsa e é verdadeira. Ela é falsa porque a democracia moderna foi instituída na luta contra o antigo regime e, portanto, em relação a esse último, ampliou a participação dos cidadãos no poder, que parou de ser despótico, mesmo que sob a forma da representação. A ideia de que nossos direitos de participação têm diminuído também é verdadeira, porque a República Liberal tinha a tendência de limitar esses direitos políticos às pessoas que eram proprietárias de meios de produção, os burgueses,
e os profissionais liberais da classe média, que eram homens adultos independentes. Então, existe um cidadão específico que tem direito à participação política. Bom, os direitos políticos ou civis existem para quebrar essa lógica que vem dessa nossa condição histórica. Por exemplo, nós temos os direitos sociais, que é o trabalho, a moradia, a saúde, o transporte, a educação e o lazer. Os direitos políticos também podem ser de minorias, que são das mulheres, dos idosos, dos negros, dos homossexuais, das crianças e dos índios. E os direitos políticos ou civis também dizem respeito à nossa segurança planetária e à defesa do meio ambiente. Bom, para se ampliar os direitos de participação na política, existem algumas implicações que podem ser favoráveis a esse ambiente de discussão democrática, que é, sempre deve existir uma oposição para que haja um diálogo no poder. Então, existem aqueles que estão no cargo político em execução, mas também deve existir uma oposição necessariamente a esse poder para que haja limites para o que eles fazem. Também, em relação a esses limites, é o que diz respeito às outras implicações, que é a fiscalização e a transparência. Então, o poder precisa ser observado mais do que qualquer outra coisa. E as atitudes dessas pessoas que estão no poder devem ser sempre abertas e transparentes, porque, afinal, o poder é do povo. Bom, quais são os nossos traços da democracia e como nós podemos definir a democracia? São 3 características. Primeiro, a democracia é caracterizada pela criação de direitos reais. Ela deve permitir a ampliação dos direitos que existem. E também deve existir uma regulamentação para a criação de novos direitos. Então, essas são as premissas fundamentais que têm como consequência duas coisas, 2 ideias. Primeira, a legitimidade do conflito como um contrapoder social ao poder. Então, falar em democracia é falar em conflito, falar em poder democrático é necessariamente falar em contrapoder. Deve existir uma oposição. Segunda ideia é a historicidade das instituições e a transformação pela prática política. Bom, as instituições democráticas são históricas porque servem para que nós possamos viver neste tempo, aqui e agora. E aqui e agora nós temos o poder de decidir se essas práticas devem ser transformadas ou mantidas para o nosso próprio bem como sociedade que vive em comunidade. Por fim, nós temos 2 obstáculos à democracia. O primeiro é que é inevitável que existam as classes sociais, o que vai nos levar para um jogo de exploração e liberdade, como dizia Aristóteles, entre os ricos e os pobres, como dizia Maquiavel, entre os grandes e o povo, e como dizia Marx, entre os burgueses e os assalariados. Um outro obstáculo à democracia é o estado do bem-estar social e sua relação com os países do terceiro mundo, o que é um problema, porque as privatizações levam à questão da pobreza material em consequência dos nossos processos de industrialização super avançados hoje. E também esse capitalismo acaba sendo desregulado, então existe uma diferença muito cabal entre os países de primeiro mundo e os países do terceiro mundo,
que o Brasil era um deles, e recentemente tornou-se um país emergente. Por fim, existe também um conflito entre os dirigentes e os executantes, que algumas classes sociais estão excluídas desse lugar de poder, porque os critérios para se selecionar esses dirigentes e esses executantes são a educação científica e tecnológica, que muitas pessoas não têm acesso hoje. Ou seja, o que toma conta da democracia é a organização industrial do trabalho, a ideologia da competência técnico-científica, meritocrática, e a comunicação das massas, alienante, e os interesses econômicos. É isso que manda. Por fim, finalizando, quais são as dificuldades para a democracia no Brasil? Bom, nós vivemos num ambiente hierárquico e violento, que é uma reflexão do autoritarismo. Nós vivemos em um ambiente de desigualdade, que é um reflexo da carência das camadas populares, em termos materiais, ou seja, a condição da pobreza, e existem privilégios na nossa democracia brasileira, que serve aos interesses das classes mais abastadas. Além disso, na democracia nós temos três fenômenos sociais que fazem parte da nossa experiência cotidiana, que é o clientelismo, o vanguardismo e o populismo. O clientelismo é uma troca de favores, envolve também uma substituição de um bem pelo outro e também tem uma característica muito forte de um paternalismo. Então, alguém vai lá e diz para você como fazer, o que você deve fazer, como se fosse o seu pai, como se fosse alguém que você deve o máximo respeito. Então, você se torna um cliente, você passa a confiar nele sem usar a sua própria reflexão. Você apenas obedece, não raciocina. Já o vanguardismo diz respeito ao controle dos dirigentes partidários que acabam por excluir alguns grupos sociais, que são as minorias. Já o populismo diz respeito a uma prática de tutelagem, um tentar enganar o cidadão com informações incorretas, ou, como nós costumamos dizer, levar alguém na conversa, que acaba numa ineficiência extrema do aparato burocrático do Estado, e é o que nós chamamos também de jeitinho brasileiro. Bom, gente, são os dois últimos minutos da nossa aula. Eu acredito que as questões foram socializadas, porque hoje, enquanto eu estava acompanhando o centro de mídias, eu foquei no começo de vocês. Então, vocês começam pelas questões, tá? Anotam no caderno. Não é necessário anotar o texto de leitura. E, como última recomendação, sigam esse fio condutor que está aqui na referência de vocês, para que a filosofia não se torne um labirinto. E vocês poderão ter resultados incríveis e uma experiência muito boa mesmo de praticar a filosofia e usar suas mãos, sua cabeça, para essas habilidades aqui nesse nosso terceiro roteiro. Bom, obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Façam um comentário, sejam bem-vindos. Escrevam para o meu e-mail, eu leio todos. E não feito feito. Até a próxima.